nós vemos que a democracia está sendo enfraquecida em todo o planeta. Não é um problema brasileiro, é um problema que os estudiosos estão percebendo uma espécie de declínio. Talvez a cidadania, quando ela verifica que a democracia é incapaz de resolver questões como a desigualdade, como o desemprego, como a falta de moradia, de educação e de saúde, ela prefira um regime não tão democrático, mas que garanta esses bens da vida essenciais. É alguma coisa que nós percebemos no mundo inteiro. Agora, nós temos a obrigação de defender a democracia e tentar fazer com que o seu mínimo seja mantido, preservado e cultivado, afirmou. Questionado sobre o atual estado das instituições democráticas brasileiras e o protagonismo do Poder Judiciário, Nalini comentou o atual papel do Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos uma enfermidade, eu acredito que é patológica a situação da República Brasileira, é a República da hermenêutica, ou seja, um excesso de normatização. Nós temos leis para tudo, nós temos uma Constituição que cuida de tudo, matéria que não deveria estar na Constituição está dentro dela. O que nós temos hoje no Brasil? Crescimento exagerado do sistema de justiça, inúmeras carreiras jurídicas, inúmeros concursos públicos, então o direito ganhou uma expressão que não tem no restante do mundo. Você ouve falar do protagonismo da Suprema Corte do Japão? Você conhece algum ministro do Supremo do Japão? Não, eles fazem reuniões a portas fechadas, a solução é uma solução sintética, que provém do Supremo, não identifica ministro, não há voto vencido, não há discussão pública. Aqui o Supremo Tribunal Federal passou a ser um programa vespertino, que atrai o interesse das pessoas, porque inclusive às vezes há alguns duelos verbais, ou quase de esforço físico. Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 3, mostra que a aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é considerada péssima, ruim ou regular por 67,8% da população do estado de Goiás. Ao todo, foram entrevistadas 2.020 pessoas entre os dias 24 e 28 de junho. De acordo com o levantamento, 36,9% considera a gestão do petista como péssima, enquanto outros 8% avaliam como ruim. Do total de entrevistados, 22,9% acham o governo Lula regular. Do outro lado, 17,4% consideram a atual gestão como boa e outros 12,4% analisam o atual mandato de Lula como ótimo. Cerca de 2,5% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram opinar. Questionados se aprovam ou não o atual governo, 40,7% dos entrevistados disseram que aprovam a gestão Lula, com outros 54,1% dizendo reprovar a condução do petista como chefe do executivo. Outros 5,2% disseram não saber ou não opinaram. A maior aprovação de Lula vem dos eleitores com idade entre 60 anos ou mais, onde a taxa é de 48% de avaliação positiva. Por outro lado, a menor aprovação fica entre os eleitores de 25 a 34 anos, com 60,5% desaprovando o governo. Outro dado mostrado pela pesquisa é de que o governador Ronaldo Caiado, União Brasil, tem aprovação de 76% da população de Goiás, enquanto 18,8% desaprovam sua gestão. Deste total, 19,5% consideram a administração de Caiado como ótima e outros 40,2% como boa. Do outro lado, para 4,5% dos entrevistados, a gestão é ruim e para 6,5% ela é péssima. Cerca de 27,6% a classificam como regular. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, visitou 12 países nos primeiros 6 meses do seu terceiro mandato na presidência da República. Em 180 dias de gestão, o petista passou 31 dias fora do Brasil em 7 viagens diferentes, incluindo passagens pelo Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, China e Japão. E a expectativa é que o número de viagens aumente. Isso porque, no mês de julho, Lula tem compromissos marcados na Argentina, para onde viaja na segunda-feira, 3, para na participação na 62ª Cúpula do Mercosul e países associados. Em seguida, o chefe do executivo deve viajar para a Colômbia para um fórum de debate científico sobre a Amazônia. Ainda no mês de julho, o mandatário fará uma viagem à Bélgica, onde deve acontecer a cúpula conjunta em Bruxelas, com a presença da União Europeia e da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, CELAC. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Júlia, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos.
Antes de completar 6 meses de gestão, o governo Lula III já possuía o recorde de viagens entre os últimos mandatários, incluindo o próprio Lula, se comparadas à primeira gestão do petista, de 2003. Dados de um levantamento feito pelo site da Jovem Pan mostram que em apenas 5 meses, o presidente já tinha dado quase 2 voltas ao mundo, e as viagens já representam 20 dias fora do território brasileiro e mais de 80 mil quilômetros percorridos. Na comparação mais atual, nos governos anteriores, durante os primeiros 180 dias de gestão, Jair Bolsonaro, PL, esteve em 7 países em 6 meses, Michel Temer, MDB, também em 7 países, e Dilma Rousseff, PT, em 6 países nos primeiros 180 dias do primeiro mandato e 7 países no início do segundo mandato. Presidentes que mais viajaram nos primeiros 180 dias de gestão: Lula, 2023, 12 países. Jair Bolsonaro, 7 países. Michel Temer, 7 países. Dilma Rousseff, 2015, 7 países. Dilma Rousseff, 2011, 6 países. Embora não seja novidade, as idas e vindas de Lula chamam a atenção de internautas e políticos. Enquanto alguns questionam os valores empenhados, como o gasto de 1,3 milhão de reais para a viagem à coroação do rei Charles III, no Reino Unido, outros apontam para a falta de zelo com a política local e as promessas de campanha ainda não cumpridas. Entre os seguidores do presidente, os compromissos fora do território brasileiro também são motivos de questionamentos e cobranças. Lula, quando você vai visitar o Brasil? Perguntou, ironicamente, um perfil. É fato que as viagens de Luiz Inácio ao exterior não são a passeio. O fortalecimento das relações diplomáticas, bem como da melhora na imagem do Brasil no exterior, estão entre as prioridades do governo Lula III. Contudo, mesmo entre os apoiadores, há quem entenda que o presidente deveria focar suas atenções para a política brasileira, especialmente depois das derrotas do Planalto no Congresso Nacional, como a aprovação do Marco Temporal das Terras Indígenas e a pressão na MP dos Ministérios, e na véspera da votação da reforma tributária.